no dia 2 de agosto, e meu pai, falecido pai, ele foi assassinado, que eu tinha um ano e 6 meses, e era dia 19 de dezembro, faltava 6 dias para o Natal. Então, eu tinha 1 ano e 6 meses, meu irmão, o Basílio, já estava de 6 meses de colo, e a minha mãe já estava grávida de 2 irmãs gêmeas. Então, a minha mãe saiu, e meu pai saiu para a cidade, e nós morávamos lá na cidade de Palmital, no Paraná, 10 quilômetros longe da cidade. Então, meu pai, quando saiu para fazer compra, a cavalo, e ele se ajoelhou em frente, ele era muito devoto de São Sebastião, ele rezou de joelho em frente do quadro de São Sebastião, e aí lá no portão ele gritou para minha mãe não deixar eu passar fome. Ela falou, eu não deixo o Eugênio passar fome. Não se preocupou com o outro irmão que estava de 6 meses de colo, se preocupou comigo. Não sei por que isso. E lá na cidade, 2 homens viram ele com dinheiro, estava fazendo compra, e meu pai não fumava e não bebia nada, nunca. E 2 homens viram com o dinheiro, daí ele estava vindo para casa já, e 2 homens seguiram ele, estava a cavalo. Alcançaram ele, quando saiu da cidade, assim, tinha um banhadão, assim, água com capim, assim. Lá eles pegaram, seguraram na rédea do cavalo dele, derrubaram ele de cima do cavalo, mataram ele com a própria soiteira, ele batia na cabeça dele, ele fazia assim, ó, para se defender, e quebraram os dedos, tudo, e jogaram ele naquele banhado, naquele barro, com água, com barro. Então ele ficou noite inteira ali, vivo, se batendo. Aí no outro dia, isso que a minha mãe perguntou para mim, Eugênio, cadê o papai? Eu tinha 1 ano, 6 meses, 8 meses, isso que eu falei, os bandidos mataram o papai. Agora não sei se foi sonho, como é que foi. Aí logo veio uma notícia, um homem estava passando lá na estrada lá, viram um homem lá gemendo no meio daquele banhado lá. E eles levaram o apero do cavalo, badana, essas coisas, levaram tudo, e o cavalo não levaram. E o cavalo ficou noite inteira ali em volta do pai, ele não saiu dali, ficou ali. Aí levaram meu pai, ninguém conhecia mais quem era, porque de tanto que ele estava com o rosto desfigurado dentro e naquele banhado lá, estava vivo ainda. Daí levaram na delegacia para lavar ele, dar um banho para levar no hospital, ele não aguentou, faleceu. Então essa é a minha história. E a minha mãe ficou 10 anos viúva. Depois de 10 anos viúva, ela não podia mais trabalhar, porque tinha bastante terra lá, e ela casou com meu padrasto. Aí eu saí de casa quando já tinha 18 anos, daí meu padrasto não era muito bom para nós, e eu completei os 18 anos, eu saí de casa, fui para Curitiba. E meu pai, aí meus tios me arrumaram dinheiro, porque ele sabia que meu padrasto não era. Aí eu, em vez de ficar em Guarapava, fui para Curitiba. Então eu cheguei em Curitiba, eu posei na rodoviária, fiquei 2 noites e 1 dia na rodoviária, aprendendo a atravessar a rua 7 de setembro em Curitiba, porque eu não conhecia cidade grande. Quantos anos eu tinha naquela época? Eu já estava com 18 anos. Foi no ano 1980. Uhum. Aí eu fui aprendendo, porque meus amigos falavam, você vai morrer na cidade, você não sabe nem atravessar uma rua, os carros vão te matar, passar por cima de você. E eu coloquei isso na cabeça, então eu fiquei aprendendo como é que atravessava a rua, olhava qual sinal abre. Tá? Aí fui procurar emprego, achar emprego. Então, como eu vivia na cidade lá no interior, eu vivia lá, era o ar lá, tudo puro. E lá na cidade, em Curitiba, eu sentia aquele cheiro dos esgotos, eu dava ânsia, vomitava, aquele cheiro eu sentia o cheiro da cidade, lá, aquele fedor que vinha dos esgotos. Então, e daí fui procurar emprego. E eu saí de casa, meu tio me arrumou 3 cruzeiros e 70 centavos, isso foi em 79, dezembro de 79. Aí deu para me pagar um mês de pensão. Aí para arrumar emprego, cheguei para arrumar emprego, fui procurar ajudante de vidraceiro. Cheguei lá, os pessoal falaram, cadê a tua carteira de trabalho? Eu nem sabia o que é carteira de trabalho. Aí fiquei 1 semana para fazer a carteira de trabalho.
E ninguém lá de casa, ninguém sabia onde eu tinha ido. Você saiu de casa sem falar com a sua mãe? Eu avisei minha mãe, pai foi só meu padrasto queria. Aí depois de um ano eu voltei lá, ainda ajudei meu padrasto, ajudei a aposentar ele e tudo. Aí eu cheguei, comecei a trabalhar, comecei a estudar, fazer. A minha ideia era estudar. Eu fazia curso de aeronáutica, fazia todas as coisas, estudava positivo, supletivo e tudo. Mas eu não aguentava, porque eu trabalhava muito de vidraceiro. Aí um dia eu comecei a sair de uma pensão, achei uns amigos, aluguei uma casa, morava em 4 rapazes. Aí um dia um dia eles fizeram a meu aniversário, eles fizeram uma surpresa para mim. Eu cheguei do serviço lá, colocaram aquele som, caixa de som, luzes de som, assim, eu já peguei, cresci o olho. Nunca tinha visto aquele som mecânico, luzes lá. Eu era do interior, era para gostar da música caipira, mas eu puxei pro outro lado. Aí eu já peguei amizade com o pessoal do som, a gente entrei de sócio. Eu sei que nós era 7 sócios num somzinho lá. Foi. Aí eu via quando o pessoal, nós trocava som no final de semana, e eles pegavam o dinheiro do som na bebida e na coisa, e eu já olhava para o outro lado. Aí já saí de sócio deles, achei um outro amigo meu, Luiz, lá de São José dos Pinhais. Aí fiz amizade com ele, montemos um som. Aí coloquei o nome do som Mr. Som, a máquina do som. Então quer dizer que o nome Mr. Som foi você que colocou? Eu que coloquei, eu que montei, eu que escolhi. Aí eu fiquei de sócio com ele. Aí eu fui trabalhando, colocando vidraceiro. Aí eu peguei uma fama de trabalhar, de colocar colocador de vidro. De ajudante eu passei para profissional. Enquanto o vidraceiro colocava lá em Curitiba 40 metros de vidro por dia, eu colocava 80, já cheguei a colocar até 120 metros de vidro por dia, e eu ganhava por metro o vidro. Então eu dava um dinheiro bom, e eu fui tudo comprando aparelhagem, som. Aí logo já eu saí de sócio com esse rapaz, com o Luizinho, fiquei sozinho. Aí começou a fama do meu som. Aí eu tinha um amigo que trabalhava numa rádio metropolitana de Curitiba, ele gravava vinheta para mim, gravava tom. Aí comecei, trabalhava dia de semana de vidraceiro e à noite dos canos de discoteca. Aí começou a fama da Mr. Som, aonde eu ia, as pessoas iam atrás. Aí eu cheguei num clube lá, eu comecei a tocar som, começou a mandar tanta gente no clube, lá no Capão, no Novo Mundo, Capão Raso ali, Novo Mundo ali. Aí o dono tive que tirar as mesas de volta das cadeiras, porque não cabia tanta gente que dava lá, não. Eu trabalhei 2 anos para ele, 2 anos tocando som, e o dono nunca me dava aumento. Eu falava que o pessoal dele não podia ganhar aumento, que eu não caprichava no serviço do... Aí quando soube isso, eu arrumei outro clube, outro clube, todo mundo queria que eu fosse tocar, mas o dono era meio pão duro, falou, gente, ache outro som igual, mas tem que ser igual ao teu. Aí eu achei outro som dos amigos meus, até emprestei uma aparelhagem para eles, e daí eles ficaram me devendo, e um dia eu cheguei lá em Curitiba, é tempo de frio, eu usava aquela camisa apertada de DJ, cabelão comprido, tudo com pulseira ali. Ele ficou me devendo, cheguei lá, ele falou assim, Gênio, você que mexeu no som dos caras? Eu pensei que estava brincando comigo, eu trabalhei 2 anos com ele, eu falei, não, por quê? Não, porque roubaram o som dos... Eu falei, Aí ele pegou o telefone na minha frente, assim, discou 190 e falou assim, o rapaz tá aí. De repente chegou um policial, um negão lá, me chamou de galego. Galego, vamos conversar lá fora. Chegou lá fora, abriu o carburão aqui, já estava anoitecendo. Aquele carburão assim, e quando ele abriu, eu olhei para dentro quando eu olhei para dentro, ele me deu um chute na bunda e eu fui que nem um porco. Aí eu fui preso, fiquei preso lá na Avenida Silva Jardim, perto da rodoviária lá. Fiquei preso lá 2 noites, 2 dias, 2 noites e 2 dias. E ninguém dos meus amigos sabia que eu estava preso. E aquele frio. E eu só com aquela camiseta lá, e aqui eu estava preso só
numa cela, só eu, um negão, batedor de carteira. E o negão falando pra mim: ô galego, conta que foi você, que senão você vai pegar a pau de arara, vão te bater, vão se. Só me assustando, só me assustando. Aí deu 10 horas da noite que o delegado veio lá: vai contar ou não vai? Eu falei: coitado, que não fui eu. Aí que o delegado saiu de plantão, entrou outro no lugar dele. Então o outro ele ia mexer comigo só na segunda e terça-feira. E quando foi no sábado, aquele cubículo nós dava em 19 presos. 19 presos. Aí pegaram um filho de papai que estava fazendo racha de carro de madrugada lá no centro de Curitiba. Aí o pai dele veio lá, pagou para soltar o filho dele. E o filho dele saiu e falou: papai, tem um galego que está só chorando lá, ele é inocente. Pagaram para me soltar sem eu não sei. Senão aí eu ia ficar preso até segunda-feira. Então quer dizer que eles armaram tudo ali para prender o senhor, ficar preso, colocando a culpa, mas o senhor era inocente, não? E esse moço apareceu e esse menino pediu para soltar o senhor que estava na cadeia, para libertar. Aí eu saí da delegacia, aí eu fui lá no centro de Curitiba, na Praça Rua Barbosa, Silva, Carlos Gomes. Lá tinha uma gravadora de um amigo meu, que é Gilberto. Acho que até está assistindo o programa, esse amigo meu, ele está em Mato Grosso. Ele tinha uma gravadora. Daí cheguei lá, estava cheio de gente. No tempo, ele é gravadora, era disco de vinil, nós gravava para fita cassete. Naquele tempo ele gravava para mim. Aí todo mundo me olhou assim: ô Gênio, o que foi que você está com essa cara assim? Eu falei assim: eu vou matar um cara. Eu falei: por que foi? Daí eu contei: ó, eu fui preso assim, fizeram isso aí. E tinha um advogadinho que estava escutando, falando assim. Ele gritou para mim: você, quanto tempo você trabalhou lá? Eu falei: 2 anos. Você era registrado? Eu falei: não. Aí ele puxou o cartão dele e falou: eu sou advogado, vá segunda-feira no meu escritório, eles vão ter que te indenizar tudo. E no mesmo dia pegaram o cara que roubou o som. Saiu na primeira página do jornal, Tribuna de Curitiba lá: o roubador de som é pego. Era um rapaz de São José dos Pinhais. Aí eu ganhei todas as audiências, todas. Sabe por que eu estou contando isso? Presta atenção. Eu ganhei todas as audiências, até a minha carteira de trabalho, eles não foram. O delegado do Ministério do Trabalho, o doutor Adalberto Massa, que ele registrou por eles, porque eles não compareceram. Então eu ganhei as 3 audiências. Quando foi na última que eu ganhei, era só no sindicato que eu ia receber, e os meus amigos lá, todo mundo lá feliz: agora você vai ter que dar para montar até um clube para você. Quando eu fui na última hora, veio o gerente, mandou o gerente e o dono do clube lá, vieram lá: Eugênio, você não pode fazer isso com nós. Lá todo mundo tá chorando por causa de você, que todo mundo quer que você volte a tocar com o som para nós. Fizeram a minha cabeça, sabe o que eu fiz? Eu perdoei, trabalhei 10 anos mais com eles. Aí eles montaram um clube lá em União da Vitória, um cinema, tiraram essa emenda e mandaram lá. Eles mandavam e eu ia com o som, eu levantava o clube. De lá eles compraram um terreno, alugaram um terreno aqui em Balneário Camboriú, montaram um clube, trouxeram para cá. Em 1986 eu vim com o som para cá. Se eu não tivesse perdoado, e depois aqui, eles que me roubaram meu som, entendeu? Isso eu tive piedade. Se eu não tivesse perdoado lá, podia até hoje lá não. Entendeu como é que deu? Por causa do perdão que eu dei lá, eu vim tocar som aqui. Quando eu cheguei com o som aqui, era um som tão grande, acho que já até está na hora. Pô, Júnior, eu vou mostrar para vocês aí como é que era o... deixa eu mostrar ali como é que... as fotos, Júnior, ali. A número 1, o jeito que eu saí. Olha como é que eu cheguei em Curitiba aí, ó. É a número 1 aí. Assim que eu saí, ó. Cheguei em Curitiba aí com a mala, que tem mala de... Violão, não, mala. Aí, essa idade era 18 anos, né? Tava com 18 anos. A mala número 2 aí são as amigas que eu morava lá em Curitiba. Amizade. Depois a número 3. Vamos lá. Esse aí que era o estúdio do lá que o cara gravava para nós, do Gilberto lá. E esse, depois a número 4 aqui, ó. Aí o tempo que eu estudava no colégio, o tempo que eu tinha cabelo ainda. Depois vai amassando as outras ali, ó. Esse é o som, como é que eu comecei ali. Aí que quando eu desmanchei essa sociedade, eu fiquei sozinho já. Aí você estava sozinho. Já comecei com... Depois vai passando aí.
Essa é a gerente do clube que eu vim tocar para cá, a Miriam, nossa gerente aí. Vai passando aí. Aí é o meu som aí. Eu sempre gostei, ó, era azul e branco. Mister, né? Mister Som. Aí, vai passando. Aí já. Tá. Esse já era o senhor com outras pessoas ou sozinho aí? As conhecidas que tinha namorada, tinha essas coisas, então vivia. E naquela época ia muita gente, né? Naquele tempo não era que nem hoje, não tinha tanta droga, não tinha tanta. Então, aí vou mostrar agora como é que eu comecei, como é que era meu som, como é que o som que eu fazia nas noites aí. Vídeo? O vídeo. Esse era o pancadão aí. Já começa com o nome Mr. Som. Mr. Som, pancadão de som. Cuando